Esta proposta, como já foi comentado, é a versão 4. Os slides mudaram muito pouco, fui fazendo pequenos ajustes em função do que eu ouvia a respeito das versões anteriores. Como temos pouco tempo, vou acelerar um pouco sem deixar de mencionar o importante. O que procuramos nas políticas atuais do LACNIC só contemplam transferências de endereço IPv4 de maneira permanente. Por outro lado, a comunidade viu a necessidade do aluguel de endereços. É verdade, eu sou o primeiro que sempre esteve de acordo que se um ISP tem endereços que sobram, o que é correto é devolver esses endereços. Mas sabemos que isso não acontece, não funciona, nem todo mundo tem essa forma de pensar. E, como consequência, há muitos anos aprovamos as transferências permanentes. O que nós queremos com essa proposta é fazer uma coisa parecida para substituir um aluguel que não está, digamos, regulado, que está por baixo da mesa. Então, é a mesma solução que nós temos quando aprovamos as transferências permanentes. Isso é basicamente o que eu já comentei. Todos vocês têm os slides publicados. Se quiserem ler o texto, economizamos tempo. O que eu faço para permitir essas transferências temporárias são pequenos ajustes ao texto atual de transferências permanentes. Do lado direito da tela, vocês podem ver as mudanças na cor azul. Então, onde dizia transferências, agora diz temporárias e definitivas. E depois especificamos que as temporárias, neste caso, só podem ser realizadas dentro da região. Para beneficiar a região, devem ser feitas exclusivamente dentro da região, ao contrário das permanentes, que são dentro da região e são com outras regiões. No caso de transferências temporárias, se for uma discussão longa que tivemos durante o desenvolvimento desta proposta, vamos limitar, porque achamos que, se são temporárias, estão aí para resolver problemas temporários. Então, vamos limitar o tamanho dessas transferências a 1/20. Então, essa é uma discussão que houve na lista e parece que nessa parte existe consenso entre todos os que se manifestaram. Acho que é uma cifra suficiente e ao mesmo tempo correta. Também temos um registro das transferências permanentes. Então, da mesma forma, pedimos que o LACNIC mantenha um registro para as transferências temporárias. Então, pedimos que, considerando que são temporárias, queremos saber quando termina a transferência consultando o WHOIS. Claro que pode ser prorrogada. Se você contratou por um mês só, você pode prorrogá-la, mas essa informação deve estar disponível para qualquer um que consulte essa informação publicamente. Acho que eu pulei algo importante. Algo que estou dizendo aqui que talvez a palavra legitimado talvez não seja mais correta nesta discussão, mas o que queremos aqui é que essas extensões ou prorrogações do prazo inicial sejam conhecidas tanto pela fonte como pelo destinatário. E lógico que o LACNIC também saiba que houve essa prorrogação. O que nós queremos é que essa data seja pública. Se a data é prorrogada, deve-se saber, o LACNIC tem que saber. Então, esse termo legitimado pode ser um termo não ter sido uma boa escolha. Talvez pode ser interpretado e precisar de outra versão, seria o caso de mudar o termo. E no caso de transferências temporárias, o LACNIC terá o poder, já que há uma data de determinação da transferência, que também pode ser adiada, prorrogada, o LACNIC retornará aos dados originais, aos valores originais. Isso vai evitar fraudes entre uma empresa que faz a oferta e aquela que tem os endereços. Por último,
Temos uma seção totalmente nova que não existia no caso das transferências permanentes. Nas primeiras versões era obrigatório, nós tentávamos impor ao LACNIC a supervisão desses dados. Agora são apenas recomendações. É importante dizer que quando começamos a falar sobre esse assunto, houve um debate entre diferentes empresas que faziam a corretagem disso, faziam leasing também, e eles reconheciam que pediam ao destinatário que cumprissem certas condições. Por exemplo, cumprir políticas do LACNIC, algo óbvio, que não usassem os endereços para spam, para abuso, etc. Então, do meu ponto de vista, segundo meu ponto de vista, isso deveria ser obrigatório, mas a comunidade disse que não pode ser obrigatório e eu acabei deixando como uma recomendação. Mas acho importante que, mesmo sendo recomendação, conste numa seção específica da política se alcançar consenso. Outra discussão que tivemos também a partir das análises de impacto é que se essas transferências poderiam ser operacionalmente tratadas como subalocações. Isso nunca foi especificado. Para mim, ficaria perfeito se abreviamos parte da operação e usamos alguma que já temos. Nesse sentido, não há problema. E, finalmente, só no caso do RIPE NCC, estão permitidas as transferências temporárias e mesmo não contemplando o aluguel, também não está proibido explicitamente. É a única região na qual isto acontece, está acontecendo. No caso do APNIC e a FRENIC, não se contempla nem o aluguel, nem as transferências temporárias. No caso do ARI, não são contempladas as transferências temporárias e o aluguel não é uma justificativa válida dessa necessidade. No entanto, sabe-se que os endereços são alugados e quando são alugados não é possível solicitar mais. Então, aparece essa restrição. Determinados blocos não podem ser alugados. E para terminar, acho que é o último slide, a discussão que houve na lista, segundo a meu ver, as conclusões às quais poderíamos chegar seria o tamanho da alocação. Imagino que não haja mais discussão sobre isso, eu diria que não há objeções. 2, obrigações de cumprimento, também já expliquei, nós modificamos para que sejam recomendações e não obrigações. Eu diria que isso deveria ser suficiente para que não haja objeções nesse sentido. 3, que sejam subalocações, sempre foi uma decisão operacional, como fazê-lo, nunca nos metemos, está tudo bem. Se incidir na importância de identificar no RUIS que é uma transferência temporária e não uma subalocação normal, porque as alocações são possíveis em caso de entrega de endereços a ISPs, mas as subalocações não são possíveis no caso de entrega de endereços a usuários finais. No entanto, o aluguel sim seria possível de endereços alocados a usuários finais. Portanto, é importante fazer essa diferenciação. Mesmo a operação sendo a mesma, devemos ter um campo ou alguns campos, contendo, por exemplo, o endereço do fim da temporalidade, com o fim da temporalidade, já seria suficiente. Data de término e prorrogação, isso continua havendo debate sobre isso na lista. E, a meu ver, e também acho que na opinião de outros, acho que isso é importante, considerando que são temporárias, deve haver uma data. Pode ser prorrogada a data, mas deve haver uma data. Então, que prejuízo ocasiona isso, que apareça essa data de término? Não vemos nenhum problema, nenhum prejuízo. Então, pode ser uma opção válida. Aquele que não queira ver a publicação da data, da temporalidade, que não leia. Mas acho que isso está totalmente refutado. E, finalmente, quem atualiza as informações na análise de impacto considera-se que as partes deveriam atualizar. Eu já expliquei, inclusive, para evitar fraudes, no caso de situações estranhas, que possa desaparecer
a empresa que oferece os endereços e a outra continue utilizando. Então, o LACNIC tem que poder atualizar esses dados. E, por último, isso não foi discutido na lista, mas eu acho que é óbvio, todas as partes devem cumprir as políticas. Isso está especificado no texto. É óbvio que aquele que recebe os endereços também deve cumprir as políticas. Obrigada, Jorge. Franco, pode começar com a análise de impacto. Apresentação da análise de impacto. Em primeiro lugar, em relação ao texto do ponto 23218.4, consideramos que LACNIC não deve ser quem legitime a continuidade do contrato. Na verdade, sugerimos a consideração da renovação automática e que seja o titular dos recursos que indique o fim da transferência temporária. Em relação ao último parágrafo do ponto 23218.7, considerando que essas transferências serão consideradas como subalocações, o titular do recurso deve atualizar as informações do bloco transferido temporariamente no banco de dados de registro. LACNIC não participa nessa operação. Entendemos que o ponto 2.3218 aplica somente a transferências definitivas ou permanentes. E, finalmente, interpretamos que o autor quer dizer em o destinatário não é uma fonte válida para transferências consequentes, é que quem recebeu uma transferência temporária não poderá, por sua vez, transferir esses recursos. Portanto, nós recomendamos, em função do comentário 1, sugerimos modificar o texto para refletir esse comentário. Em relação ao comentário 2, sugerimos modificar o texto de forma tal que fique claro que quem faz essa operação é o titular dos recursos e não LACNIC. Sugerimos também fazer uma adaptação do texto para que possa refletir o mencionado no comentário 3. Além disso, essa proposta tem impacto no banco de dados de LACNIC e nos sistemas internos. Requer de coordenação com os NIRs. Muito obrigado. Obrigado, Franco. Voltamos com a apresentação do Jorge. 1 minuto, bem rápido. O último slide, por favor. Bom, basicamente, eu acho que ao longo da apresentação eu já respondi aos diferentes pontos da análise de impacto e eu considero que LACNIC deve garantir que os dados são corretos e, portanto, deve legitimar, e eu já expliquei que talvez legitimar não é a palavra mais adequada, mas tem que explicar se há uma extensão ou adiação e saber quais são os dados, se é que isso acontece, se for acordado entre ambas as partes, para que não exista uma fraude, de que de repente uma parte desaparece, a outra parte diz antes de que desaparecesse, eu cheguei a um acordo com ela. E o segundo ponto tem exatamente a ver com a mesma coisa, considerando que existe uma data final que pode ser estendida, que, portanto, é comunicada a extensão à LACNIC, LACNIC tem que atualizar essa informação no final, caso não houve uma segunda extensão ou prorrogação. No ponto 3, eu estou me referindo às duas. Quando eu não estou esclarecendo, é porque não estou modificando nada. Então, fica muito claro. Por esse motivo, eu coloquei no slide prévio que ambas as partes devem cumprir a política, não apenas aqueles que receberão os endereços originalmente, mas também aqueles que recebem o aluguel. E, finalmente, o quarto ponto é correto, da forma que LACNIC interpretou. Obrigado. Pronto, Jorge? Ok, obrigado.
Vamos então começar com a discussão aberta. Convidamos a todos a compartilhar as suas opiniões. Temos microfones na sala para quem está aqui e no Zoom tem a caixinha de perguntas e respostas e a função de levantar a mão. Nome, organização e se estão a favor ou contra e o porquê. 2 minutos para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Jorge, por favor, pedimos que se alguém fez uma pergunta, tente não repetir a mesma coisa. Se você consegue resumir ou se vê que você responde a mesma coisa, avançamos para a próxima. Douglas Fisher. Douglas Fisher. Bom, estou em contra a proposta, porque, bom, contextualizando, acho que o aluguel não deveria ser necessário, mas ele existe, todo mundo sabe que existe, um bom tanto de quem está aqui nessa sala faz aluguel, e a gente tem que achar um jeito dele ser formalizado, porque quem quer fazer as coisas direito não consegue fazer hoje. Eu acho que a ideia das transferências temporais é um eufemismo para tentar fazer a coisa parecer certa e não aborda diretamente a questão do aluguel. Eu acho que a gente não tem que ficar com eufemismo, tem que usar termos que sejam explícitos com relação a aluguel, citar explicitamente isso e não eufemismo. Eu sei que é dolorido e eu sei que muita gente não vai concordar, mas dane-se. Que mais? Uma outra questão muito importante é a limitação, a obrigatoriedade de certos aspectos, especialmente o RPKI, com relação à determinação temporal. Eu acho que eu sei que não é, mas eu penso que deveria ser obrigatório, porque se você vai pegar aquele bloco e usar, eu quero garantir que aquilo é uma forma de tanto o receptor, quanto o cedente, quanto o RIR, garantir que aquilo esteja sendo usado corretamente. E se tanto o cedente quanto o RIR identificar que alguma coisa está sendo feita errada, pode simplesmente remover aquele recurso por parte. Então, é uma observação que eu acho que deve sim ser obrigatório o uso do registro de ROA em RPKI nessa questão. Eu acho, mais uma vez, da mesma maneira que na outra proposta, eu acho que é um tema que exige muita discussão, também foi muito calorosa ao longo de todas as outras questões e também deveria ser trabalhado com um working group à parte para trazer mais consciência e apresentar a coisa um pouco mais madura aqui no Fórum de Políticas Públicas. Obrigado. Douglas, como você sabe, a minha visão pessoal é mais restritiva. Eu fui cedendo ao que a comunidade opinou. Não é um eufemismo. Eu estou me referindo a essa questão de RPKI e tal. Não é um eufemismo. É simplesmente que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi que era equivalente ao que nós já estávamos fazendo com as transferências definitivas. Por isso, eu utilizei esses termos para que esteja alinhado e esteja na mesma seção do manual. Mas eu não estou dizendo assim porque seja um eufemismo. Em várias vezes da minha apresentação eu falei de aluguel. Se não fosse o caso, eu não faria isso, não diria a palavra aluguel. Eu estou contra o aluguel em nível pessoal. Porém, eu tive que defender porque é uma realidade. O que nós temos que fazer é ajustar as nossas políticas à realidade. E temos que fazer com que a região esteja no mesmo nível que em outras regiões. Se em outras regiões é possível, aqui também temos que fazer da mesma forma. Caso contrário, estamos gerando um impedimento para o desenvolvimento econômico da região porque não estamos permitindo esse tipo de uso. E eu insisto, em nível pessoal eu estou contra, mas eu estou tentando encontrar a definição correta para que a maioria da comunidade possa se sentir confortável com isso. Fernando? Vamos começar analisando o título da proposta, transferências temporais. Se é temporal, deve haver um fim. Deve servir a um propósito. E qual é esse propósito? O que se propõe com isso? Porque se não houver um propósito, simplesmente é uma maneira disfarçada de se permitir aluguel de endereços IP. Então, se serve a um propósito e é temporal, tem que haver uma data de fim. Essa data pode ser renovada, mas ela deve haver para que haja aquela diligência de se renovar ou de retornar isso de onde partiu. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos chamar as coisas pelos nomes corretos. O segundo ponto, que gerou um pouco de discussão na lista, é sobre o tamanho máximo para se transferir temporariamente.
Jordi colocou agora na próxima versão, se não me engano, /20. Eu já acho que tinha que ser apenas um /22. Porque qual é o propósito de se permitir as transferências temporais? Alguns dizem para se permitir que os pequenos possam surgir como negócios e empreender na área de internet diante da escassez de endereços IP. Ok, se nós permitimos eles fazer essas transferências temporais até um determinado limite, em algum momento eles vão ter um faturamento que permite a eles fazer a coisa certa, na minha visão, que é transferir definitivamente de maneira permanente. Ter um caixa, economizar e gerenciar os seus recursos financeiros para então fazer uma transferência permanente. Então, sim, tem que haver um limite. Na minha visão, deveria ser no máximo um /22, que é o suficiente. Se pode fazer muito com /22, ok? Para uma empresa nova, se o intuito é permitir que uma empresa nova possa empreender, pode-se fazer muito e essa empresa pode, então, ter condições econômicas para poder fazer uma transferência definitiva. Alguns, só para terminar, alguns dizem que algumas empresas preferem alugar ou fazer, porque o fluxo de caixa funciona melhor. Ora, nós como comunidade não podemos resolver todos os problemas econômicos de fluxo de caixa de algumas empresas. Nós temos que nos ater ao conceito disso. Então, da maneira como está, eu sigo em contra a proposta. No puedo aportar nada. Não posso contribuir nada novo do que o Fernando disse, mas eu já comentei. Mas eu pediria ao time de áudio que regule esse microfone, porque está muito mais alto do que o resto e eu quase que não consigo entender muito bem. Então, se puderem descer, baixar um pouquinho o volume. Norberto Faria Magbeia. Eu não estou de acordo com a política, mas sim eu concordo que é necessária uma mudança. E por quê? Primeiro, porque nós sabemos que em LACNIC essa questão do aluguel é uma espécie de tabu, ninguém quer falar sobre isso, todo mundo tem medo desse tema. E também nós não estamos zelando pelo uso dos serviços com consciência, nem que sejam retornados ou devolvidos. Então, de alguma forma, nós temos que aproveitar esses recursos, como o aluguel. E por quê? Porque o recurso está vindo de outra região para poder manter essa necessidade de outros provedores de internet. Então, por que vamos deixar que exista uma fuga econômica da região se pode ficar dentro da região com esse aluguel? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não concordo com a transferência temporária, porque deveria ser como no RIPE NCC, uma subalocação do dono do recurso. Quer dizer que o dono do recurso seja designado com a SN correspondente no seu perfil e, dessa forma, então, garante que o terceiro não vai mexer nesses recursos, porque está no controle do proprietário. E também não estou de acordo com esse tema do tempo de LACNIC, porque em LACNIC não vamos poder avaliar algumas variáveis. Por exemplo, se quem aluga tem um contrato com quem está dando em aluguel e quem não está cumprindo uma cláusula antes do tempo, o LACNIC não vai poder mudar essa data porque não está no contexto das coisas que estão acontecendo internamente entre quem aluga e quem está fornecendo o endereço IP. Eu considero que essa política poderia ser trabalhada de uma outra forma, orientada de uma forma diferente também. Obrigado, Norberto. Pedimos ao pessoal de áudio que nos ajudem, porque aqui na frente não estamos ouvindo. Houve um corte no áudio. Bom, eu acho que eu já esclareci tudo isso antes. Norberto, obrigada. Pode testar? Olá, boa tarde. Sou Ivan Morales de IA Futura, Guatemala. Inicialmente, eu estou de acordo com a transferência temporal. A única coisa que eu não estou de acordo é a carga administrativa que estão colocando em relação à mudança, porque LACNIC precisa ter um controle sobre o tempo, sobre se existe uma extensão, uma prorrogação ou não, e de alguma forma nós estamos tirando a responsabilidade da entidade que recebeu os endereços IP originalmente. Por outra parte, se nós falamos de que a pessoa ou a entidade que vai receber agora e a assignação temporária,
precisa cumprir os processos de LACNIC. Então, isso iria acarretar que fosse necessário fazer um trâmite como receber IPs por parte de LACNIC, como uma justificação, um diagrama, uma série de documentos, e isso faria com que fosse muito difícil. E eu acho que não faz o menor sentido para algo que vai ser temporário. Então, de qualquer forma, o que eu considero que está certo é que uma instituição que tem bastantes endereços IPs disponíveis e quer fazer uma sessão temporária ou um aluguel, como fosse possível, possa fazer uma subalocação, mas com a responsabilidade e que siga simplesmente com eles. E se há algum abuso sobre os IPs, essa entidade é aquela que tem que responder pelo que acontece. E ele é quem tem a obrigação de fazer essas mudanças das subalocações. Essa é a minha opinião. Obrigado. Eu queria comentar simplesmente que quando nós começamos a falar dessa proposta, o que a comunidade pediu é que houvesse uma avaliação por parte de LACNIC e justamente por esse motivo, essa documentação que você disse que parece desnecessária tinha que ser pedida e por isso era um tipo de transferência. E eu entendo seu desconforto, mas até agora o comentário da comunidade foi que nós queremos que isso esteja justificado pela necessidade e tal. Pode falar? Nome e organização? David, NTI+. Eu estou a favor da proposta, mas há alguns pontos que não estão claros. O primeiro é, quando temos uma transferência temporária, o requerente pode solicitar uma outra transferência pelo tamanho total do segmento solicitado. E a segunda, e com a qual eu não estou realmente de acordo, é em relação às datas. É a pessoa ou a entidade que está transferindo ou alocando esse recurso, se deve ser responsável pelo seu recurso, não LACNIC. E, finalmente, a questão das condições ou das recomendações para o uso. Por quê? Quem vai verificar isso? Ou são, talvez, condições que, na verdade, são recomendações. Obrigado. Eu vou começar pelo último ponto. Quando nós tivemos esse debate com os brokers, eles disseram que, no geral, essas condições estavam nos contratos. Neste momento, em versões anteriores, nós pedimos para o LACNIC que verificasse. E nessa versão, nós decidimos que, como era uma das principais objeções de parte da comunidade, que o LACNIC não fosse responsável pela verificação. Mas, por esse motivo, nós insistimos em que ambas as partes precisam cumprir as políticas. São condições adicionais às políticas e são sugestões. Será uma decisão de quem está cedendo, do cedente, de quem recebeu os recursos originariamente por parte de LACNIC, comprovar ou não, incluir no seu contrato ou não. Nós não vamos mexer com isso porque na comunidade o que eu tenho ouvido até o momento é que eles não queriam essa confirmação. Antes nós ouvimos que o Douglas e eu pessoalmente estaríamos em favor de que fosse uma demanda, mas a comunidade disse que não. E o segundo ponto que você comentou, ou o primeiro, não sei, que foi bem rapidinho, foi aquela questão das datas. Nós não estamos dizendo que deve ser LACNIC que defina as datas. O que nós estamos dizendo, e por esse motivo eu especifiquei no início, e talvez a palavra que eu estou utilizando leve uma confusão, eu estava dizendo que LACNIC tem que ser informado das datas, tem que saber qual é o estado do contrato. Não que LACNIC seja quem determine as datas nem as instruções. Não, muito pelo contrário. Simplesmente que o registro saiba disso, porque é a função do registro. E qual era o primeiro ponto? Se era com uma solicitação ativa e subalocada, é possível fazer outra. Sim, agora eu lembrei. Ok, o máximo que poderia receber, e está ali, claro, que é um máximo que diz 1/20. Não pode receber 1/20 de um cedente, 1/20 de outro cedente e tal. No total, 1/20. Patara? Como já mencionado em outros fóruns, eu entendo a necessidade, eu entendo os racionamentos por trás de dessa ideia, mas infelizmente não estou de acordo com o texto apresentado, tenho algumas preocupações, vou citar algumas. O autor indica que devem existir cláusulas que falam, por exemplo, de revocação em caso de abuso, mas não fala aonde estariam essas cláusulas. Imagino que a ideia do autor é que essas cláusulas estejam no contrato entre as partes,
Quem valida isso? Se não estiver, não se faz a transferência, se está envolvendo novamente o LACNIC em questões que fogem do seu escopo. Além disso, a possibilidade de remover em caso de abuso. Quem define o abuso? Quem apura aquele abuso, a gravidade que pode levar a uma revocação? Uma revocação que possa ser questionada depois legalmente pode trazer impactos judiciais ao LACNIC. Da mesma forma, o autor menciona que devem se incluir recomendações, e cita algumas recomendações, são todas válidas, muito importantes, mas incluir onde? Imagino que seja no contrato. Deva existir ali alguém validando se tais recomendações estão incluídas. Uma carga talvez necessária. Sim, ainda tenho 30 segundos. Uma pergunta, não sei se o autor chegou a pensar nisso. O que passaria se a alocação principal, aquela que o LACNIC fez, ou o NIR fez, seja revogada e dentro dessa alocação existe uma transferência temporal? O que acontece com essa transferência temporal? Obrigado, Patara. Eu não entendi muito bem a última parte, Ricardo, mas eu vou responder a primeira bem rápido. Refazer a pergunta. Vamos imaginar que existe uma alocação, o titular dessa alocação faça uma transferência temporal. Por alguma razão, esse titular perca essa alocação. Isso passa, isso acontece. Falta de pagamento, outras questões. O que aconteceria, então, com essa transferência, esse bloco que foi transferido de forma temporal, se a alocação principal foi revogada? Ok. Eu entendo que seria uma decisão operacional. Se os recursos forem revogados, nós sabemos que é um processo muito extenso e vai demorar no mínimo 3 meses. Sempre vamos ter opções antes de uma revogação. Isso está na seção 7, se eu lembro bem, do Manual de Políticas. Vai ter muitas opções antes de passar para uma revogação. E LACNIC, como operacional, poderia ter essa sugestão e poderia informar isso. Então, precisa conhecer os dados de temporalidade das alocações, dos aluguéis ou das transferências temporais que existam e poderia informar do risco que tem para alugar para essa empresa de revogação. Eu não sei, é uma possibilidade. Talvez podemos informar, talvez não, talvez há algumas implicâncias legais, mas teríamos que encontrar uma solução para isso. Mas aconteceria em qualquer forma que faremos o aluguel, então não é algo explícito dessa proposta, é algo vinculado a qualquer forma de aluguel. E a outra coisa que você mencionou, eu não sei se eu errei em alguma coisa ou se você não terminou de ler a versão 4 de repente, mas justamente o que você colocou como exemplo dos casos de abuso e tal, tudo isso ficou na parte de recomendações, justamente para evitar tomar uma decisão sobre se LACNIC exigiria que isso estivesse no contrato ou não, porque tudo isso foi uma versão 2 e versão 13, foi discutido lá, e na verdade agora isso já ficaria resolvido. Hernan Arcidiácono, ficou claro que tentamos proibir os aluguéis em algum momento e agora estamos falando dos aluguéis. Eu acho que foi uma evolução da comunidade, porque agora estamos entendendo que há uma realidade, querendo ou não, está acontecendo. E a sua flexibilidade, Jorge, no momento de considerar este tema das transferências temporais, foi muito bom, eu acho, e ao longo dessas versões fomos polindo coisas, adicionando coisas. Eu acho que dessa versão tem uma única coisa que não faz muito sentido. São duas, mas estão meio que combinadas. Uma delas é a questão da data de encerramento, de término. Eu acho que não é muito positivo ter uma data e alguém vai dizer, mas é isso que justamente indica a questão da temporalidade, mas eu não concordo, porque eu estou administrando contratos e muitas vezes os contratos têm datas de encerramento e depois tem renovação mensal
mensal, trimestral, anual, automática, e se ninguém comunicar para a outra parte, acaba sendo um contrato sem término, e isso não é fácil de administrar. E isso me leva ao segundo ponto. Eu não acredito também que seja a LACNIC que tenha que fazer as mudanças, mas, na verdade, o responsável. Por esse motivo, a única coisa que não faz muito sentido para mim é esse ponto. Nos outros pontos, eu acho que você prestou atenção à comunidade, foi fazendo ajustes, atualizando, mas essa questão da data, sinceramente, me parece que, do ponto de vista operacional, não é fácil de lidar com. Muito obrigado pelos comentários. Eu entendo isso que você mencionou da temporalidade e eu acho que nós podemos também gerar automações na parte operativa em relação a isso depois. A proposta não está dizendo como essa informação deve ser feita, como deve ser feita, a questão da data, e talvez poderíamos ajustar para que seja mais específico, mas nós não estamos dizendo que não possa ser renovado, ou que não possam existir renovações automáticas, ou que isso seja informado automaticamente, ou que exista uma suposição de que haverá uma renovação a cada 30 dias, caso manifestação em contrário. Poderia ser algo nesse sentido também. Talvez outra coisa que você está dizendo é que LACNIC, ou o que poderíamos mudar em uma possível nova versão para nos ajustar um pouco a isso último que você mencionou, é que na data, como no caso das subalocações, que exista essa modificação da fonte, com exceção de que exista uma causa maior ou uma diferença maior. Talvez poderíamos buscar algo que resolva os dois pontos de vista. Esse que você mencionou agora. Eu acho que pode haver soluções para ambos os pontos. Vamos dar prioridade. Alfredo, você tem alguma coisa a dizer? Bom, Alfredo, gerente de serviço do LACNIC. Quero fazer um esclarecimento sobre o que o Ricardo perguntava. Jordi tentou responder. Na verdade, se alguém tem um bloco alocado pelo LACNIC e transfere temporariamente uma parte desse bloco, ele é revogado, acaba a obrigação contratual do LACNIC e esse bloco vai ser revogado, inclusive todas as transferências temporais que tem, a mesma coisa que agora acontece com as alocações. Obrigada, Alfredo Hernan. Hernan Ceballos de Cabassi. Da Cabassi, eu digo a mesma coisa que o resto da comunidade. Isso está acontecendo, é bom sim tirar, ou seja, colocar bem à vista, e temos para poder avançar nessa política. O que eu não estou de acordo em tornar mais complexo o processo que hoje, para mim, hoje existe, que são as subalocações. Vou colocar de duas maneiras. Hoje existe a subalocação? Sim. Eu tenho que informar a data? Não. Eu tenho um limite, tem que ser 1/20. Há coisas que nesta política eu coloco como se fosse uma transferência. Eu colocaria mais do lado da subalocação, que já existe e que é simples. E deixaria o resto como relação entre privados, as datas. Você dizia, eu preciso saber da data, porque se a empresa deixar de existir, e se a empresa deixar de existir, quem está alugando ou subalocando vai ser o primeiro a saber, porque tem uma relação comercial com a empresa. Então, aí é preciso encontrar a forma de resolver essa questão ou alugar em outro lugar. Essa parte eu deixaria para o privado, nas mãos do privado. Então, eu adoro falar que estejamos falando sobre isso, acho que é um grande avanço sobre o que vimos fazendo, mas eu ficaria mais do lado da análise da subalocação. Hoje já existe a subalocação, então como fazer trabalhar a parte do aluguel? O problema, eu já comentei, devo insistir nisso porque é muito importante. O problema é que quando começamos essa discussão na comunidade, a voz que ouvimos nesse momento, inclusive
um colóquio anterior, aconteceu há 2 anos mais ou menos, foi dito que a comunidade precisava de uma justificativa prévia. Se fazemos como subalocações, não há uma justificativa prévia. Então, por isso foi levado para o lado das transferências. Mas se a comunidade muda de opinião e diz que quer que seja apenas subalocações e que isso seja o faroeste, eu não tenho problema. Eu estou tentando seguir o que eu escuto que a comunidade diz. Eu não sei se a sua opinião é majoritária agora na comunidade ou não, mas isso nos leva de um lado para o outro até chegar ao consenso. Vamos à pergunta do chat. Franco e depois Frediani. Temos um comentário de Oscar Robles. Você indica que deve haver uma data limite para cumprir com o sentido temporal da transferência. Ao mesmo tempo, entendi que esse prazo pode ser prorrogado quantas vezes for necessário. Se é uma exigência de uma data limite, seria simplesmente uma burocracia sem relevância. Os que querem transferir indefinidamente vão inventar isso só para cumprir o requisito. Ou estou entendendo mal? Não estamos limitando no tempo, mas queremos que a comunidade fique sabendo em cada momento, até que data, neste momento, essa transferência é válida. Então, não estamos limitando ao máximo de tantos anos. Na primeira versão, eu acho que era assim, mas a comunidade pediu que não os limitássemos no tempo. Você pode falar de 6 meses e no final o teu projeto para transitar até IPv6 leva mais tempo, leva 2 anos. Acho que a informação é necessária. Voltado principalmente para alguns que reclamam da burocracia envolvida no processo de subdelegação, subassignação. E eu queria dizer que eu acho plenamente normal, necessário, e nós não podemos nos esquecer do conceito de que qualquer IP atribuído a qualquer organização deve haver sempre uma justificativa. Se ele foi justificado originalmente para o titular e ele está sendo subassignado para um outro, ele deve ser justificado novamente. Se não, o dia que nós abrirmos mão de justificativa, acreditando que seja simplesmente uma burocracia desnecessária, nós estamos fazendo mercado com um bem que não nos pertence e os IPs passam a ser usados por quem pode pagar mais e não para quem tem justificativa de uso. Então é importante que nós nos atenhamos a algumas burocracias necessárias, sim, para garantir e para que seja justo que todo IP atribuído a qualquer organização que está usando ele tenha uma justificativa válida e tenha sido analisado de maneira neutra pelo RIR, para que todos passem pela mesma régua. Então é importante sim um mínimo de burocracia e não jamais tocar nessa questão de eliminar a necessidade de justificativa ou qualquer coisa relacionada. Graças, Fernando. Obrigado, Fernando. Patara, adiante e fechamos o microfone. Em relação à minha última pergunta, eu agradeço até ao Alfredo ter comentado. Na verdade, era uma... Eu sei, quando se remove uma alocação, tudo que é subalocação e removido foi uma provocação, porque o texto tal qual está, não deixa claro que isso pode acontecer. E é importante isso, como o Jordi falou, isso pode acontecer nesses casos, como também naqueles que já estão acontecendo e que não seguem nenhuma regra. Mas, ao ter um texto que fala que existe uma transferência temporal, que existem critérios, que existe ponto ou datas de término dessa alocação, pode passar a ideia de que isso não vai acontecer, ou seja, daquela alocação principal ser removida, implicando que aquela alocação temporal, aquela transferência temporal também seja. Então, foi uma provocação para dizer que talvez isso não esteja claro no texto. Graças, Patara.
Ricardo, si aclaramos esto en el texto. Ricardo, se esclarecemos isso no texto, também devemos esclarecer nas subalocações. Eu não tenho problema, mas devemos fazê-lo também em outras partes do manual. Acho que é algo que, pressuposto, estamos cedendo recursos e desaparecem, você vai ser o primeiro em saber que o serviço desapareceu porque desapareceu a empresa. Eu acho que é desnecessário, mas não tenho nenhum problema em acrescentar. Mas também temos que fazer na parte de subalocações. Obrigada a todos por participarem. Agradecemos ao autor, um aplauso para ele. Vamos medir a temperatura da sala para ver se chegamos à possibilidade de consenso. Vai aparecer uma ferramenta no Zoom que diz votar, mas não estamos votando. Isso é apenas uma sondagem da temperatura da sala para saber qual é o nível de aceitação da proposta. Peço que lancem o poll no Zoom e o staff nos ajude com a contagem. Bom, o poll já parece já está, o staff já está pronto para contar. Então, os que estão a favor dessa proposta, levantem a mão, por favor. Mantenham levantada um pouquinho. Podem baixá-la. As pessoas que são contrárias a essa proposta, levantem a mão e mantenham levantada a mão durante uns segundos. Muito bem. Podem abaixar a mão. Aqueles que se abstêm, levantem a mão, por favor. Podem abaixar. A proposta LAC 23.267, transferências temporárias. Vai a discussão até 14 de maio de 2025, até esse dia e por 2 semanas mais. Vamos comunicar-nos, então, com a comunidade para dizer se a proposta chegou a consenso ou não. E convidamos todos a participar na lista, continuar participando na lista de políticas.